Senhores, boa noite. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Estou me sentindo honrada, homenageada, porque hoje é o último dia que a gente fecha o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fiz uma pesquisa aqui com o pessoal da casa. Desde que ele iniciou a leitura, se passaram aproximadamente 10 anos. Gente, quando eu fiquei sabendo, 10 anos do início da primeira leitura. E nós não fizemos uma leitura. Por isso, talvez, que a gente não consiga entender por que levou-se tanto tempo. Nós fizemos uma leitura, fizemos um estudo, fizemos uma compreensão, e disso tudo a gente modificou nossas vidas. Em 10 anos, quem frequenta a casa e que começou esse estudo não é o mesmo. Muita coisa melhorou, e muita coisa melhorou para muito bom. E se tem muita coisa para melhorar, terça-feira a gente recomeça. A gente vai recomeçar essa leitura, e é bacana a gente colocar toda a energia logo no início, porque isso vai fazer diferença. Esse estudo, com certeza, vai nos beneficiar e muito. Hoje, a proposta é fazer o encerramento com o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e os últimos itens do 81 ao 84, que faz parte do capítulo que é a coletânea de preces. Nesses itens do 81 ao 84, vai se tratar das preces pelos doentes e pelos obsidiados. Mas não só aquele que vai sofrer uma obsessão, aquele obsessor também. Então, é uma leitura interessante que Allan Kardec codificou, que ele coloca para a gente assim, não é só aquele que está sofrendo a ação, aquele que pratica a ação, ele precisa das nossas orações também. Essa semana eu fui meio que surpreendida por uma carga sentimental muito grande. Tatiana, foi com mensagem sua. Quando a gente pede uma oração para uma pessoa, é muito interessante. A gente pede energia, uma energia boa para aquela pessoa. E eu acho que é exatamente isso que a gente está fechando hoje nas nossas falas aqui, exatamente a prece. O que é prece? O que a gente está pedindo para uma pessoa que está em Brasília, por exemplo? Eu peço uma prece para uma pessoa que muitas vezes a gente nem conhece. Muitas vezes a gente está replicando aquele pedido para outras pessoas, para uma energia que a gente precisa muito que chegue naquela pessoa. Nós não estamos falando que é para que ela viva intensamente, é para que o melhor chegue para aquela pessoa, para aquela energia que vamos emanar, para aquela energia que nós estamos propondo, chegue efetivamente para aquela pessoa. Esse espírito que está sofrendo essa obsessão, ele é um espírito que está em sofrimento. Vamos falar que a gente quer ser um obsidiado, que a gente quer sofrer essa obsessão? Não, mas muitas vezes a gente abre uma porta, a gente abre uma gretinha, e a partir dessa gretinha a gente se fragiliza aos poucos e quando vê, não dá mais conta de tomar conta. E essa obsessão ela pode ser através do álcool, ela pode ser através da droga, pode ser através do sexo sem limite, pode ser através de um excesso de serviço. Nós temos diversas formas de ser obsidiado. E muitas vezes a gente não percebe o tanto que nós estamos sofrendo, ou que um vizinho nosso esteja sofrendo. Eu tenho um vizinho que eu gosto muito, ele está passando por um problema com álcool, e é uma dor ver aquele sofrimento acontecendo. Então, nesse momento, nós vamos aqui esclarecer alguns pontos e trabalhar esses pontos no sentido de como que essa obsessão ela é traduzida. Ela foi falada por Allan Kardec. Possivelmente eu tenho uma leitura e vocês que estão participando aqui junto comigo vão ter também uma outra leitura. Dentro desse momento que Delano abriu aqui pra gente, ele falou bem legal, que ele falou assim, dentro da nossa percepção, muitas vezes uma fala não é exatamente, eu falo, pode não ser exatamente entendido por outra pessoa, mas ela entende do jeito que ela precisa de ser entendido. E vamos aqui ao item 81, ele é um prefácio. No item 81 não tem uma oração, não tem uma prece, ele tem uma explicação de como que é uma obsessão, como que ela é entendida no nosso mundo espírita. Então, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo.
não tem propriedade, gente, não tem autoridade, mas eu até queria mudar um pouquinho de espírito mal para espírito pouco evoluído, de espírito que ainda está em sofrimento e que ele não percebe o mal que ele está fazendo. Então, essa obsessão, ela fica sendo uma ação persistente sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas. Essa obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais perceptíveis exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, muitas vezes, a gente sente, nós mesmos, às vezes nós sentimos uma carga, levanta com uma carga ruim, e levanta, no outro dia ruim, e vai enchendo de dores, e vai se enchendo de males corporais, e fala assim, não sei o que está acontecendo comigo, que desequilíbrio corporal é esse que eu estou passando. Muitas vezes o desequilíbrio começou antes, um desequilíbrio mental. Então, para que nós estamos aqui nessa terça-feira de calor? Por que a gente está aqui? Por que a gente vem aqui? Sabe por quê, gente? Porque a gente quer encontrar essa equalização de harmonia. A gente não quer sofrer. Eu não quero sentir dor nas costas. Eu não quero ter medo da chuva. Eu não quero ter medo do desemprego. Eu não quero ter medo de guerra. Eu quero viver em paz. E a partir do momento que eu não abro essa guarda para obsessão, eu consigo me sentir melhor e eu consigo ajudar quem está ao meu redor também. E claro, nós estamos aqui falando em ajudar e pode ser bastante à distância, porque nossa proposta é exatamente esse momento da prece. Como que a gente pode fazer uma prece efetiva? Não adianta usar palavras rebuscadas, um vocabulário extremamente extenso, se ele não faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente pode fazer uma comunicação com Jesus, uma comunicação estreita. A Adriana, minha amiga aqui, ela tem uma forma de fazer oração, até é muito gostosa, e uma oração assim, de amigo para amigo. Porque quando a gente faz uma forma sincera de oração, a gente consegue, sim, a gente consegue mandar a nossa energia, e essa energia ela vai chegar para quem está precisando. Bom, os espíritos maus pululam, abundam em torno da terra, dessa terra aqui também. E esses espíritos, eles estão rodando, eles estão aqui circulando a cada um de nós. E a partir desse momento que ele vai pulular, verbo que eu nem havia ainda conhecido antes, esses espíritos que ficam nos rodeando, ele quer alguma coisa. Ele quer parear com o nosso espírito para ele se satisfazer. Ele é um espírito, como disse aqui no início, é um espírito mau, é um espírito em dívida ainda. E ele precisa de ter um suporte. Vamos lá, né? Não vou querer dar essa chance para que ele me use. E não quero que meu amigo também seja usado. Então, é nessa proposta de nos fortalecer. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação, e como tal, aceita. Então, nós devemos aceitar. Aí fala assim, mas aceitar, então tá bom. Então que venha. Não é só aceitar, é além de aceitar, trabalhar essa prova, trabalhar essa expiação. Só aceitar, mas é aceitar com o coração, é aceitar com uma resiliência e falar, então já que é minha, pois que venha. Pois que venha com força, porque eu vou ser forte e vou dar conta dela. Não é uma prova que venha e eu jogo no chão, essa eu não quero, pode ser outra. Fica negociando. Então, nessa proposta aqui, é a proposta de nos fazer entender. A obsessão, ela é considerada como uma prova, uma expiação. E aí, a gente tem agora nem vou te falar que é uma permissão, porque a gente pode, de alguma forma, se for uma prova, a gente pode encostar. Eu posso falar, não faz parte de mim. Gente, vamos receber e aceitar. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Então aí a gente já está falando em uma imperfeição. E dentro da nossa vaidade, dentro do nosso orgulho, a gente não gosta de se sentir imperfeito. É complicado, porque somos vaidosos e quando a gente assume que tem essa imperfeição, então eu tenho que trabalhar essa imperfeição. É a hora que a gente está dando um passo à frente, é uma hora que a gente está realmente conseguindo superar o problema que a gente
alinhou em outras, possivelmente em outras encarnações, por algum um momento ruim das nossas vidas exteriores, a gente carrega aí talvez essa repulsa desse espírito, mas está na hora da gente quebrar isso aí e está na hora da gente começar a avaliar melhor. Bom, já aconteceu, muito bom. E da agora para frente, eu vou colocar mais fomento, mais energia, mais alimento nesse mal, ou eu vou tentar quebrar? E esse tentar, ele é muito interessante porque a gente consegue quando a gente quer. E é um esforço, muitas vezes, nada fácil, aqui no texto, inclusive, fala de nada fácil, mas é um esforço que vale a pena todos os dias, um exercício para que a gente consiga. Bom, trouxe aqui o livro dos médios, ele tem no capítulo 23, ele fala sobre obsessão. Fala diversas formas de obsessão simples, até as obsessões que vão para a fascinação, para o domínio. E tem um relato que ele faz aqui de uma pessoa que estava extremamente obsidiada, sofrendo largas cargas de uma obsessão, e ele precisava registrar, naquela época que foi escrito, era em papel, possivelmente, hoje em computador também, ele precisava de registrar tudo, e quando ele não conseguia, ele fazia registros no ar. Gente, e acredita que eu já vi uma pessoa fazendo isso? Um movimento, parecia que estava escrevendo. Ele já estava em uma carga de obsessão tão forte que ele fazia esses registros o tempo todo. Ele não queria fazer isso, mas ele fazia. Está no capítulo 23, na questão 240. E um outro relato que ele fala interessante de uma subjugação, de uma dominação. Um homem, ele não era muito jovem e nem era muito bonito, mas ele não podia ver uma mulher que ele se ajoelhava e pedia ela em casamento. Mas ele acabava de pedir ela em casamento. Se aparecesse outra mulher, ele ajoelhava e pedia em casamento. E aquilo era uma tortura para ele, porque ele sabia que o ridículo que ele estava passando, mas ele não conseguia se dominar. Ele estava em um processo de obsessão muito, muito fantástico, muito dominador. E aquilo o incomodava. Então, tem casos, gente, extremamente leves e tem casos extremamente graves, casos que é necessário que tenha aí um espírito extremamente evoluído, com uma carga moral extremamente elevada para auxiliar. E como que nós vamos saber, como que vamos receber essa ajuda? Primeira coisa é pedindo para quem pode muito, para quem tem muita capacidade, que é Jesus Cristo, é fazer uma oração. E a oração, depois quando a gente puder ir acompanhar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a 82, 83 e 84, é uma oração, pedindo ajuda, pedindo que Nosso Senhor nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça e nos permita entender o que está acontecendo. Quando a gente fala assim, parece uma coisa tranquila, mas olha, só na prece da 82 é o eu obsidiado. Então agora eu estou falando de mim. Quando eu sofro a ação da obsessão. Na 83 é outra pessoa obsidiada. Eu falei de um amigo, de um vizinho que eu gosto muito, mas de uma pessoa obsidiada. Podemos fazer essa oração. E na 84 é para o obsessor. Aquele espírito que precisa muito também de uma oração, que ele precisa muito de uma prece com o nosso mais valoroso calor para que ele supere esse problema que ele está passando. Nessa prece 82 para o eu obsidiado, tem uma parte que é o livramento, orientação, reconhecimento do orgulho e pedido de resignação. Eu que dividi, eu que fiz a minha oração nessas pontuações. O livramento foi o início dessa oração. E começa assim: meu Deus, permita que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança, que se torne dos agravos que eu lhe haja feito outrora. Se há conscientes, meu Deus, para a minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Essa é a primeira parte de um livramento. Então eu estou pedindo que me livre desse mal. Na segunda fase dessa oração é uma orientação. A gente pede uma orientação para nosso Senhor Jesus Cristo. E essa orientação está no seguinte caminho. Diga-me
digna-me de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, do meu lado, retribuir-lhe com o bem o mal que ele me fizer. Então eu estou pedindo, me permita retribuir com o bem aquele mal todo que eu estou recebendo. Gente, é de uma grandeza muito grande, porque se for pelo sentido da vingança, vem o mal, eu retribuo com o mal, vem uma coisa ruim, eu retribuo com uma coisa ruim, e aqui há um pedido de orientação para que eu consiga retribuir com o bem, seja uma palavra, um pensamento, uma ação, retribuir com o bem aquilo que a gente está recebendo com o mal. E aí a gente vai trabalhando essas imperfeições de um lado e do outro, para que isso aqui entre dentro de uma harmonia. No terceiro parágrafo, que seria o reconhecimento do orgulho, a gente que não quer ter esse orgulho, eu não quero ter essa vaidade, eu quero entender esse orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. A partir do momento que a gente compreende, é mais fácil a gente trabalhar. A partir do momento que eu me fecho os meus olhos, olha, não é comigo, eu não quero saber. Toda vez que eu me negar o conhecimento, maior pode ser o meu problema. Então, dentro da oração, há esse pedido de deixa eu entender, deixa eu entender esse orgulho que está me provocando tanto. No quarto parágrafo, é um pedido de resignação. Senhor, dai-me forças para suportar com paciência e resignação essa prova. Compreendo que, com todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento. Se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar a minha caridade para com meu irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Então, quando a gente tem esse pedido de resignação, é aquela hora que a gente está realmente entregue, liberto. Me permita ser resignado, me permita entrar em um momento íntimo e que eu vou receber essa prova, vou receber essa expiação, mas eu vou receber e vou tratar ela com louvor, porque eu preciso para essa concorrência, largar esses queixumes. A gente tem uma mania de queixar e para de pensar qual é a solução para aquela situação. Bom, no pedido, na prece 83, pelo obsidiado, que ele pode ser meu amigo, pode ser meu filho, pode ser meu pai, um obsidiado. Então, aí eu já falo até que pode ser uma descrença na vida, essa obsessão pode ser um medo do futuro, medo de pessoas, tem gente que tem pânico de gente, pode ser o medo de guerras, dores infindáveis, doenças crônicas. Eu até falo para vocês que eu tenho um medo incrível de chuva. Ai, vai falar assim, bobagem, caiu para lá, caiu para cá. Então, são momentos de dor, porque o medo é um tanto de medo que tem hora que parece que eu não respiro quando a chuva cai. Gente, nada mais necessário para a gente do que uma chuva. E aquilo me atormenta horrores. Então, esse estudo foi até muito interessante porque eu me parei refletindo. O que eu posso fazer quando começar a chover? Ué, porque é isso. O que está me atormentando? É isso que está me incomodando. Eu tenho um vício por comida muito grande. Então, e esse vício está me incomodando? O que eu posso fazer para lidar com essa força que ela está maior do que a força que eu acho que eu tenho? E aí a gente vai trabalhando, cada um trabalhando o seu medo, cada um trabalhando essa aberturazinha que a gente deu para que esse medo chegue. Esse medo, às vezes, ele entra por uma porta pequenininha, por uma porta que a gente nem percebeu. E essa porta vai se estendendo de uma forma que chega uma hora que perdemos o controle. E nessa prece do obsidiado que nós estamos pedindo por ele, a oração: Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar, eu falo o nome da pessoa que eu peço para que seja liberto, da influência do espírito que obsidia. Se ele está nos teus desígnios por termo a esta prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Então é um pedido que a gente pede: me permita que eu tenha autoridade para ajudar, me permita que eu tenha a capacidade de ajudar. Só vai ajudar quem tiver um padrão de moral mais elevado. Dificilmente um padrão de moral muito atrasado vai conseguir ajudar. Então, o que a gente está pedindo intrinsecamente? Me permita trabalhar a minha questão moral. Bons espíritos que me assisti, e tu,
Seu anjo guardião, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus onipotente. Repudie o espírito malfazejo, que o atormenta e que se retire. Olha, se a gente pudesse memorizar essas falas, e toda vez que a gente está querendo muito desejar o bem para aquela pessoa que a gente sabe que ela está sofrendo essa obsessão, olha que interessante, a gente pedir fortemente para que a gente tenha autoridade para ajudar, que a gente tenha competência, que tenha o amor, que tenha o carinho e que tenha essa disposição de ajudar. É muito comum a gente falar, não, o problema, aquele drogado, o problema dele, ele foi para a droga porque ele quis. E a gente vai julgando, e a gente, apesar de achar que não está julgando, intimamente a gente está. Essa semana aconteceu um caso com uma menininha de 11 anos em Patos de Minas, que ela ficou chateada com os avós e colocou fogo no sofá e fechou a porta e foi brincar lá fora. Então, aí a gente fala assim, nossa, se eu tô naquele prédio, eu não queria essa menininha mais perto aqui da gente nem de jeito nenhum. Se eu sou familiar, nossa, vai ser só uma visita assistida, eu não quero deixar ela sozinha. Inicialmente a gente vai criando uma série de monstros e a gente vai alimentando esses monstros. Por que não pensar o contrário? Eu quero muito que essa menina sinta o poder de Jesus, o poder de Deus no coração dela e perceba que aquilo foi um ato falho, mas ela não pode ser punida a vida toda, ela tem 11 anos de idade, que nós, da sociedade, que nós entendamos que aquilo foi um momento ruim dela, um momento péssimo do espírito dela, trouxe várias consequências para a família, para os vizinhos, para a sociedade, que hoje eu fico imaginando que tanto de mal que foi esse gesto dela. Mas o pedido é, não vamos julgar, vamos tentar entender, vamos fazer uma prece cada vez que a gente escutar uma história dessa, vamos energizar positivamente. Meus filhos, hoje eu tenho um de 33, outro de 32 anos, eles já foram crianças, vim falar que aqueles dois meus meninos foram santinhos, não foram, mas possivelmente o poder nosso de mãe, de oração, conduziu a um caminho que é legal. É isso que a gente tem que fazer sempre. Toda mão que a gente... O Gabrielzinho tá ali, o neto do Washington, que seja isso aí, que seja muito bem-vindo na sociedade, que seja muito bem-vindo na família, que seja muito bem recebido com energias boas. E só vamos ajudar se nós estivermos preparados para ajudar. Se a gente tiver com esse sentido leve de vida, se a gente tiver com esse sentido que eu não quero punir, eu não quero julgar. E eu lembro daquele Lázaro, que a gente fala que é Lázaro de Goiás, o coitado morreu em Goiás porque ele era baiano. Nossa, eu tenho uma irmã que ela não queria nem abrir as portas da casa dela aqui em Minas Gerais porque o Lázaro ia chegar. Então ela criou uma situação de medo, um terror, com um rapaz que sofria todos aqueles problemas que vocês lembram bem do caso. Bom, então, essas orações, elas são orações que valem a pena ler com calma, entender, que possamos, cada palavra dessa que foi colocada por Allan Kardec, sejam palavras de bálsamos para que a gente possa realmente internalizar como fazer o bem. Na prece 84, pelo obsessor. Então, Allan Kardec foi muito feliz quando ele codificou em prol, recebendo essas informações dos espíritos de luz, dos espíritos superiores, para fazer uma oração para o obsessor. Gente, ele é um obsessor porque ele não está em processo para falar que ele está evoluído, que ele está em uma condição boa. Possivelmente ele está sofrendo. Ele vai se alinhar a espíritos que estejam também no nível de sofrimento que ele. E no pedido aqui, na primeira parte, é um pedido de lucidez. Pede-se um esclarecimento. E a oração começa. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o Espírito que obsidia nosso irmão, podemos falar o nome dele se a gente o tiver, faz-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons Espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Então é um pedido que a gente pede para que esse espírito entre em um estado de luz. Ele está fazendo mal para ele não vai ganhar praticando o mal, e ele vai ganhar muito se ele praticar o bem. E o legal, a gente está sempre querendo ganhar, e essa ideia de querer ganhar o bem é
dentro das ações do bem que nós fizermos. Dificilmente nós vamos praticar o mal e vamos receber o bem. E aí, no segundo parágrafo, é uma explicação. O que seria aí a luta do bem contra o mal? O mal nunca sobrepujará o bem, e que nunca pode ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Então não adianta pensar que fazendo mal a gente vai conseguir as graças de Deus e que a gente vai conseguir os bons benefícios. A gente não vai conseguir. Então é um pedido, é uma explicação para esse espírito obsessor de que o mal não vai vencer, de que o bem vai vencer. E assim a gente vai trabalhando também esse espírito obsessor para que ele não mais trabalhe para o nosso mal. Quando a gente vai para o terceiro parágrafo, é um pedido de esclarecimento, quando a gente sabe que a maldade será empregada em pura perda e se voltará contra ti ou contra mim. Então, quando a gente pratica essa maldade, seja ela em um processo de obsessão, seja um processo de maldizer o tempo todo uma pessoa, eu estou sendo um espírito que está subjugando aquele outro espírito. Eu estou fazendo ele ficar em uma condição de submissão. Então, o que seria legal? Que tivéssemos aí uma condição bem bacana de não fazermos isso, nem pensamento, nem palavras, nem ações. Que nosso coração se transborde de alegria ao fazer uma oração. E essa oração, ela é muito no pedido, principalmente, de esclarecimento, porque muitas vezes a gente nem está percebendo que estamos praticando o mal. A gente está querendo muito fazer o bem, mas a gente emana uma energia negativa. E a forma que muitas vezes a gente tem é imaginar que não é que eu quero fazer o mal, é porque não tem jeito. Não, tem jeito, gente. Tem jeito, sim. Tem jeito para muita coisa. E muitas situações a gente às vezes nem quer passar por ela. Bom, em Mateus 26:41, tem uma frase que a gente fala muito e hoje parei para pegar na Bíblia a frase um pouquinho mais completa. Vigiai e rezai para não cair em tentação, porque o espírito está disposto, mas a natureza é fraca. Nós sabemos que a nossa natureza é fraca. Nosso espírito está disposto a fazer o bem. Se eu perguntar que todo mundo está disposto a fazer o bem, eu inclusive. Mas a gente sabe que nós temos uma natureza fraca, a gente não pode dar essa folga para que venha o mal. Então, uma eterna vigilância, uma eterna oração. E aí, eu proponho depois, quando vocês puderem, ler do item 81, 84, as palavras são muito fluídicas, elas são umas palavras gostosas, a gente vai lendo e vai entendendo. Só para finalizar, hoje na hora que eu estava saindo, meu filho mandou uma mensagem, falou: mãe, possivelmente tudo que você queria falar, você não vai falar, o tempo não vai te permitir. Mas possivelmente muita coisa que você vai falar, o seu próprio espírito vai ouvir. Gente, eu achei aquilo muito legal. E é isso mesmo. Muitas vezes a gente vem com uma proposta de ouvir alguma coisa e aparecem algumas palavras que a gente não estava nem pensando nelas, mas elas caem de alguma forma. Então, que minhas palavras sejam para o meu espírito também, principalmente para o meu, e que seja válido para todo mundo. Agradeço imensamente a casa. Obrigada a todos. Boa noite.